Fala pessoal, estamos aqui mais um dia no podcast Teste AZ, hoje com um convidado especial, Felipe Adam, e ele é um coprodutor 7 em 12 e a gente vai falar um pouquinho mais disso no decorrer desse podcast. E começar aqui com a apresentação de cada um. Eu sou o Guilherme, eu sou gestor de tráfego. Eu sou o Brunão, gestor de tráfego também para lançamentos. Rodolfo, copywriter. Eu sou o Felipe, gestor de tráfego e coprodutor. Então, vocês vão ver aí que tem o arroba de cada um que está falando. É só procurar no Instagram para seguir cada um que enfim, for falando aqui no podcast. Se você estiver ouvindo no Spotify, você não vai conseguir ver. Aí a gente fala no final os contatos de cada um. Mas vamos lá. Filipão, você que é o cara aqui do dia. Eu queria começar perguntando, bem aberto assim, quem que é você e o que você faz? Cara, eu sou um gestor de tráfego, me formei em engenharia há uns 3 anos atrás. E estou trabalhando com tráfego desde então. E é isso que eu faço hoje. Eu comecei lançando pessoas, eu fazia toda a parte de copy, de funil, de tráfego, fazia tudo. E com o tempo fui me especializando mais em tráfego e pegando um time, formando um time mais foda, assim, para fazer a outra parte. Porque só o tráfego já consome bastante. Boa, então você saiu da engenharia, desistiu de ser engenheiro, entrou no mundo... Você pode falar bem rapidinho assim como que foi, porque imagino que você não fez engenharia para trabalhar com tráfego, né? Como que você entrou? Não. Qual foi o primeiro contato com esse mundo? Eu comecei estagiando com Google Ads em 2015. Fiquei 6 meses numa empresa que vende passagens de ônibus chamada ClickBus. E lá éramos em 6 pessoas para cuidar de search do Google. Então eu já entrei num ambiente bem punk, assim, tipo, de investimento muito alto, onde uma pessoa ficava só controlando o bid, uma pessoa ficava só criando os textos, uma pessoa ficava só pensando na estratégia, sabe, um negócio bem destrinchado, bem profissional. E em comparação com o que a gente vê hoje no mercado, né, que é uma pessoa para fazer Google, Taboola, Outbrain, Facebook, tudo junto. É um outro mundo, assim. E aí eu fiquei 6 meses lá, recebi uma oportunidade do Henrique Carvalho de trabalhar no Viver de Blog, fiz a entrevista e fui trabalhar com ele. Ainda estava na faculdade. Eu fiquei mais 6 meses na faculdade enquanto eu trabalhava com ele. Era bem louco, assim, fazendo os lançamentos, estava em prova, aí tinha que sair porque caiu o servidor, tinha que sair da prova, resolver esse tipo de coisa. Foi um desafio massa, assim. E fiquei esses primeiros 6 meses com o Henrique enquanto eu me formava. Ao final desse semestre, assim, comecei uma parceria com o Flávio, simultaneamente, enquanto eu trabalhava no Viver de Blog. Eu comecei com o Flávio fazendo tráfego para o e-commerce dele e meio que caiu no meu colo, estava na hora certa, no lugar certo, para cuidar dos cursos online dele. Então, a gente, desde então, já fez 8 lançamentos, acabou de fechar o carrinho hoje do 8º, foi super bem. E quando eu comecei lá com o Flávio, ainda fiquei mais um ano na VDB, fazendo os dois, até eu sair de lá. E aí, começar mesmo, assim, minha carreira. Fiquei com o Flávio, formei uma agência, vi que não era muito o que eu queria, não gostei muito da pegada de ser full service, cuidar de todos os aspectos do lançamento. Entrei em uma outra agência, fechei essa agência, entrei em uma outra como sócio, saí, aí eu vi que era realmente o que eu não queria. E em seguida peguei o Ravi Carneiro para fazer o tráfego, como coprodutor também. E é isso, esses são meus 2 maiores clientes hoje, o Flávio, o Ravi. Tem mais um bem grande entrando que ainda está em negociação, não posso divulgar assim. Uhum. E mais 2 para lançar no ano que vem. E é isso. Boa, animal. Então, agora que você falou um pouquinho assim de
como você começou, né? Você ligou os pontos para a galera que não te conhece ainda. Eu queria entrar mais nesse assunto do como ser um coprodutor 7 em 12. Então, se você puder começar explicando o que é um coprodutor 7 em 12, né? Porque é um termo que você criou. Criou e fez um movimento na internet lá, né? Tá todo mundo agora no Close Friends, todo mundo... Que diabos é esse nome coprodutor? Quem que é esse cara que apareceu aí cheio de dígito? Da hora. Cara, isso veio de um negócio que eu não curto muito do mercado, que é o cara de tráfego, o cara de copy, o cara de estratégia, o cara do design, o cara do vídeo, todos falam que fizeram um 7 em 1. E, e aí somando tudo, não dá 10 dígitos, dá os mesmos 7, velho, tá ligado? É um time. E aí, tipo, eu falei, cara, mas no final, assim, né, rola muito ego, e no final a gente tem que ter consciência de que a gente está servindo ali o produtor, né? Por mais que você fale, não, tipo, o produto é meu, não sei o que, cara, se é a cara do cara que tá lá na frente, o negócio é dele, assim. Por mais que você tenha ele amarrado num contrato de que ele tem que produzir 7 conteúdos por semana, se ele não quiser produzir, ele não vai produzir, velho. Se produzir de má vontade, não vai para frente. Uhum. Chuva de verdades, mano. Já vai ter uns haters aqui, né? Negado se remoendo. Da hora. Então eu vi essa galera muito pegando o prêmio do produtor. Eu mesmo já fiz isso, tipo, subi lá no palco do Fórmula para pegar o 7 em 1 do Flávio e fiquei meio, tipo, sabe, depois, porra, mas que porra é esse quadro aqui, né? Não é tão meu assim, né? E aí eu acredito que a gente tem que olhar para o próprio prêmio, assim, pelo que a gente fez para a gente, né? No meu caso é o 7 em 12, que eu faturo mais de R$ 1 milhão por ano como coprodutor com as minhas comissões. Eu acho que é um alvo legal, assim, da galera mirar, como coprodutor, como agência, enfim. Antes de você chegar nessa coprodução e fazer esse feito aí, que acho que vai ter uma galera aqui, né? Ai, meu Deus, falando, ouvi um monte de coisa aqui que quebrou polêmico, né? Tá certo, né? Antes de ser isso, você era o cara de tráfego, então, tipo, e não foi algo que caiu assim de repente, você coprodutor agora e já começar nesse, teve uma jornada ali, degraus que você foi. Quando que você acha que foi esse estalo Sim, de ser o coprodutor e essa virada de chave? sim. Cara, assim, são dois momentos, né? Um, na Viver de Blog lá, acabou que me ajudou muito, porque eu não era só o cara de tráfego. Eu comecei como tráfego, e aí deu 2, 3 meses. Foi uma época que o Henrique contratou 16 pessoas de uma vez, com uma equipe super grande, e a menina de e-mail marketing saiu em 2, 3 meses, assim. Aí eu peguei e-mail marketing também, aí eu fiquei com e-mail e tráfego. Aí uns meses depois eu virei o líder de mídia, que era tráfego, copy e e-mail. Então eu comecei a ser meio que um braço direito de marketing do Henrique, então eu aprendi muito, assim, nessa época. E, e devo muito a ele por causa disso, assim. Mas aí eu vi que eu poderia fazer algo a mais, comecei a trabalhar com o Flávio. Aí quando ele me ofereceu fazer o curso lá com ele, lançar ele, eu pedi na época uma coprodução mínima, assim, porque eu ganhava, sei lá, acho que R$ 2.000 do Henrique, R$ 2.000 do Flávio, eu pedi 1,5%. Aí, e aí, tipo, foi super bem. Esse 1,5% foi, tipo, R$ 30.000. E eu tava na faculdade, né, cara? Tipo, fiquei mega feliz. Foi foda, assim, foi uma puta grana. Aí que eu vi uma oportunidade, né, de crescer nesse sentido. E aí, pro próximo lançamento, já aumentou para 10. E aí a gente tem uma parceria super saudável até hoje. E aí que eu vi que era o caminho que eu queria seguir. Mas onde eu vi mesmo foi quando... É porque, assim, rola muito da pessoa começar como coprodutor e achar que tem que migrar para agência, né? Todo mundo chega nesse ponto, assim, tipo, tá, tô indo bem aqui, tenho um cliente, vou fazer uma agência de lançamentos.
E aí que eu vi, testando essa história que eu contei aí, né? Criei a minha agência, a gente lançou a Mahamudra na época. Aí fechamos a agência, entrei numa outra agência como sócio. Aí eu vi que não era o que eu queria, e aí eu vi que eu queria ser coprodutor, eu queria ser um prestador de serviços, baixar a bola um pouco desse negócio de tem que ser dono de agência. E que eu queria prestar serviço, ser um consultor caro, assim. E a minha parada é, eu não cobro uma fatia grande do negócio da pessoa a ponto de incomodar ela. Eu cobro bem o que eu acho justo, sim. Geralmente gira em torno aí dos 10% de coprodução só para tráfego, mas varia muito com o volume do negócio. É um negócio de bom senso, né? Se o negócio fatura muito, às vezes a mesma porcentagem não se aplica. Cara, qual que é a grande diferença da coprodução que você fazia para quando você montou a agência? Porque na minha cabeça, assim, beleza, você montou a agência, mas na prática, no dia a dia, o que você fazia a mais ou a menos? E por que você não curtiu esse modelo? Ah, cara, a agência envolve muito mais burocracia, você tem que, desde mexer com a parte jurídica contra- até escalar o time de uma forma muito mais rápida, porque você lida com suporte, você lida com filmagem, você lida com edição, com design. Então, é 2 palitos para chegar em 10 funcionários, é 2 palitos para chegar em 20, 30, 40, porque vai escalando muito rápido à medida que você pega mais clientes, assim. Eu não gostava desse negócio, assim, eu gosto de um negócio mais enxuto, gosto de um negócio mais remoto, e outra parada que me estressava muito era o lance de ter que depender tanto assim do especialista, porque o que acontece assim, quando você está num negócio de coprodução, você tem uma parte menor do negócio. O especialista tem que botar o sangue ali para funcionar. E o que acontece muitas vezes em agências é que elas atraem especialistas que aquele negócio não é o core deles, assim. Eles querem tirar uma grana extra. Aí vai lá, aí eles não estão infelizes de fechar um negócio que eles ficam com 30%, porque é uma grana extra, mas eles também não dão sangue. E foi o que aconteceu com a gente, assim, os caras não estavam skin the game ali, tipo, all in, sabe? E, e é isso. Se a gente falar do Flávio e do Ravi hoje, os caras dão sangue, é o negócio da vida deles, né? Sim, demais, assim. É outro rolê, eu sou um funcionário com uma porcentagem que ajuda ali na estratégia, mas o business é deles, assim, eu respeito isso. Você conseguiu se livrar da dor de cabeça de agência, né, dar a volta por cima aí e arrumar um modelo mais flexível, que estivesse mais de acordo com o que você estava buscando e ainda assim conquistar um resultado que talvez agências não conquistem, né? Sim, talvez. Quase sempre. Da hora. Cara, você falou do coprodutor, eu queria entrar na questão de se aparecer um coprodutor na sua... Um coprodutor não, desculpa, um especialista. Se aparecer um especialista na sua frente agora e falar, pô, eu quero fazer um negócio com você e tal. Quais são os pontos que você leva em consideração para dizer se aquele cara vai ser bom ou não? Hoje em dia eu nem pego mais nada, assim, né? Mas hipoteticamente, É, isso. acho que primeiro eu não iria no cara que quer colocar R$ 1.000 no primeiro lançamento e depois pegar o lucro e reinvestir, tipo, não tô no jogo assim de ter um resultado daqui 3 anos, assim. Então, todos os players que eu comecei já tinham pelo menos R$ 100.000 para investir. E isso além da quantia ser boa, reflete uma coisa de que o cara já teve sucesso em algum outro aspecto da vida. Ele já sabe o que é preciso para ter sucesso em algo, assim. Tem muito mais chance dele dar certo, sabe? Não é o cara ali arriscando, empreendedor, tipo, que ainda não sabe direito o que quer, não sabe o que quer falar direito, ainda não está decidido sobre o seu propósito. O cara já sabe, assim, ele está decidido, né? O cara já está disposto a colocar ali R$ 100.000. E, coincidentemente, sempre funciona, porque tem muito mais chance do cara que quer colocar R$ 100.000 de primeira ser bom. Ele já tem certeza, assim, já tem confiança em si mesmo.
tem o lance do dinheiro, tem o lance do cara ser muito foda, né? É meio instinto, assim, mas você sabe quando o cara é muito foda, né? Você vê o Flávio falando, assim, tipo, pô, esse cara manja, né? Não tem como dizer que não. Você vê o Ravi lá, pô, velho, o cara é tão bom que tá com quadro na Globo agora. Então é uma galera que é realmente muito pró, assim. Eu penso nisso. Penso no cara ser gente boa também, né, cara? O cara tem que se dar bem com dinheiro, não ser muito, tipo, egoísta de compartilhar. Tem que ser uma boa pessoa, assim, e legal de trabalhar, né? Um negócio que eu curti muito no Ravi, assim, tipo, eu tenho uma porcentagem menor, eu ainda tiro a minha métrica, que é no mínimo, tipo, R$ 500 mil por ano de cada player que eu trabalho, mas é uma porcentagem menor, mas, cara, trabalhar com os caras é, tipo, é uma delícia, assim. O Finn, que é o cara que gerencia lá o business, é da Nova Zelândia, então, tipo, eu pratico inglês com ele todo dia, e o cara é engraçado pra caralho, muito foda, assim, sabe como comandar uma equipe, o cara quer crescer a empresa até o universo, muito sangue nos olhos. Então, esse tipo de coisa, assim, sabe? As pessoas com que você trabalha, aprendo pra caramba lá. São esses os pontos, assim. Principalmente o cara ser muito foda. E tem um lance que eu sempre olho, que é a demanda reprimida. Então, quando eu comecei com o Flow, ele já tinha Pura Vida, que é um e-commerce bem grande de saúde. Não era tão grande igual hoje, mas já existia. Ele tinha um canal na Sony. Ele tinha um programa na Sony, que é um canal da TV paga. E eu sabia que ele tinha uma demanda reprimida, tanto que a gente, sei lá, fez 20 vezes de ROI, assim, e no primeiro lançamento. E acontece, assim, sempre com essa galera que tem algo offline. O melhor tipo de demanda reprimida é o cara que tem uma autoridade offline e você quer migrar para online. É muito mais fácil, porque eu acho que é muito mais difícil ter uma autoridade offline do que online, assim. O cara batalhou muito para ter uma autoridade offline, assim, tipo, ele demorou muitos anos, né? Surgem pessoas no online com muito rápido, assim, né? No offline não tanto. Então, acho que é isso, demanda reprimida, o cara ser foda. E tem um outro ponto que é macronicho, assim, eu só trabalho com macronicho, que é tipo saúde, desenvolvimento pessoal, inglês e ganhar dinheiro, finanças, né? Esses Eu pontos achei aí. curioso que você falou que você estava na Verde Blog e de repente você conseguiu fazer uma negociação com o Flávio Passos e entrou nesse projeto dele e tal. Flávio Passos, nessa época, ele estava em que porte, assim? Você já teve uma visualização de potencial ali? Ele já tinha lançado alguma coisa? Ele estava muito iniciante? Que é um cara que talvez seja meio difícil de acesso, né? Usando ele como exemplo, Sim. mas daria para levar para outros. É. Cara, eu trabalhava lá com o Henrique levou a gente lá no evento do Golf, na época, o Moving Up. O Flávio estava palestrando lá. Se eu não me engano, nessa própria palestra ele anunciou que ia fazer um curso online, porque o próprio Golf ia lançar ele. E aí, em seguida da palestra, eu achei a palestra muito foda, assim. Ele já era bom, já era dono da Pura Vida já era famosinha, já tinha um programa na Sony. Aí eu achei a palestra legal, eu mandei um e-mail para ele, achei o e-mail dele na internet e mandei para ele. Até no site da Pura Vida tava o e-mail dele. Aí mandei um e-mail que até hoje ele me fala que ele só aceitou porque eu escrevia muito bem, assim, sem erro de português. Foi um puta e-mail, assim, que eu ofereci trabalhar de graça para fazer o Google da Pura Vida, Google AdWords na época. Aí eu já entendi que ele se dava bem com dinheiro, porque ele falou, não, tipo, tudo tem que ser recompensado nessa vida de alguma forma, tal. Aí ele pagou acho que era 1.500 que a gente começou. Da hora, Não foi da isso, hora. assim, eu sempre, mas esse negócio de dar o approach no cliente, eu sempre faço ou por e-mail ou por direct. Sempre vai ter um monte de gente que não responde, mas os que responderam não deu certo, tá vendo? Super a favor de tacar a cara e vamos arriscar ver o que vai dar, né? Eu É não total, não vou tem no nada a meio, perder, assim. da E hora. Dá assim, Fala aí, Brunão. vamos lá. Só se você pudesse pontuar
algumas coisas específicas. Vamos supor, que tiver alguém que estiver escutando aí que quer abordar algum expert, algo do tipo, o que você acha que não pode faltar num e-mail ou num direct desse? Cara, eu acho que tem que dar sua alma para escrever, assim, né? Esses textos importantes, eu sempre passei no mínimo 6 horas escrevendo, 6 horas, 10 horas escrevendo, assim, sabe? Tipo, via, revisava, escrevia, são textos muito longos, assim. Escreve com tudo que você tem, assim, sabe? Nesse em específico, estudei muito ele. O Henrique tinha acabado de fazer um retiro com ele na Amazônia, então eu já tinha pedido autorização do Henrique para mandar esse e-mail para ele, para oferecer meu trabalho. Então eu fui muito claro e honesto, assim, sabe? Em que ponto eu estou hoje, o que que eu sei. Pode perguntar do Henrique sobre o meu trabalho, já conversei com ele, para ele tudo bem, tipo, quando a gente começa, me dá uns cupons aí da Pura Vida que tá tudo certo. Só que com uma linguagem super culta, assim, sabe? Tipo, que é o linguajar dele, assim, ele é um cara super culto. E, e aí, eu acho que é isso, assim, escrever com tudo que você tem e mostrar onde você tá de forma honesta, para onde você vai levar o cara, assim. Eu acho que é mais difícil sem resultado, assim, mas na época eu não tinha resultado, então eu usei uma indicação ao invés do resultado. Hoje em dia eu ponho lá meus números, se eu precisar, né? Tipo, é mais fácil, assim. Mas para o cara que está começando, uma outra forma, eu acho que é legal ele ter resultados antes de fazer isso, né? Tipo, seja como drop, seja como afiliado, seja como licenciador de algum produto de fora, mas se o cara chega para um cara desses com um resultado, o cara viu que ele conseguiu fazer isso sozinho, assim, eu acho que significa muito. Eu acho que é a forma como você se apresenta para o cara. Você tem que ter estudado ele, saber de tudo, do momento dele, assim, não chegar meio. E aí, tipo, posso trabalhar para você? Eu tenho recebido um monte, assim, né? Tipo, aí dá para perceber a diferença. Tem um monte de gente que, ô, mano, posso trabalhar de graça para você e tal, mas a pessoa só fala isso, sabe? Ela podia caprichar um pouco mais, assim, velho. Não é isso. Cheio de erro de português, Tipo, 2 linhas, né? E aí, cara, tranquilo? Tem um trampo aí pra mim? tem uns legais, assim, tem vários que eu tô considerando, assim, quero ajudar, mas tem uns que são muito ruins também, né? Hoje em dia a galera, muita gente fala, né, para mandar esse tipo de mensagem de não, começa trabalhando de graça e tal. Acho que vai ficar cada vez mais concorrido esse tipo de mensagem. Cara. E assim, tipo, até falei isso na live com o Sobral lá. Tipo, o cara muito foda, o cara bom, velho, ele não vai querer alguém que quer trabalhar de graça pra ele. Ele quer o melhor cara. Então não adianta muito você ir oferecer esse trabalho de graça, assim, se o cara tá procurando o melhor do mercado pra tal coisa, sabe? Então você tem que saber pra quem oferecer esse trabalho de graça, tipo assim, vem o pessoal de design, eu posso trabalhar, faço seu design, tipo, de graça, mas não sei, velho, se fizer meu design, eu quero alguém foda pra caralho, assim, tipo, é meio complicado isso. Deixa eu ver. Nesse critério de coprodução, Felipe, acho que pode ser meio complicado às vezes para quem está começando, de repente está, sei lá, em outro momento assim que não tem um histórico, tudo, pegar já um cara, né, entrar nesse meio de coprodução, porque você chegou pedindo um e-mail, beleza, você já tinha ali um nome, tinha uma indicação, tal, mas de repente para quem ali está começando, ou não tem tanto resultado, um resultado expressivo, você acha que é válido de repente começar ali sem uma projeção de coprodução e depois entra em coprodução, caramba? Ou já vai entrando pedindo isso? Qual o movimento que você acha que seria ideal? Até emenda outra pergunta aqui. Você acha que para quem está começando ou dá o primeiro passo, alguma coisa assim, o cara já entra para alguém grande ou pega alguém menor e que tem projeção de crescer, alguma coisa assim? Não, cara, acho que é justamente talvez o contrário. Acho que o problema do mercado é justamente as pessoas chegando e já pedindo 10%, 20% de coprodução, assim, sabe?
A galera perdeu a noção. No mundo assim empresarial, você não chega assim para um cara, me dá 10% aí do seu resultado bruto para eu fazer seu tráfego assim, tipo, Degraus, né? degraus, cara. Você começa ali porque é como uma sociedade, né? Só uma forma de te remunerar, mas é como uma sociedade, é uma comissão da venda, assim, e principalmente no nosso mercado de infoprodutos, como se fosse uma sociedade. Então, acho que é justamente a pessoa ser mais pé no chão e oferecer trabalhar ali se for oferecer de graça, fala tipo um mês de experiência, depois um salário e parte dali, assim, vai crescendo. E aí Mas pede uma coprodução mais para frente, assim. o problema assim de muita gente é justamente isso, chegar já pedindo 30%, 20%, tipo, a galera perdeu a noção, assim, sabe? Eu vejo os players reclamando disso, tipo, fiz uma consultoria lá, o cara falou que ele, ele fechou com vários até chegar em mim, assim, a galera mente, assim, sabe? Tipo, a galera vai, quer porcentagem, tipo, e não sabe direito fazer o negócio. A galera tem que ser mais pé no chão, assim. Agora que eu tô com o Insta, que eu vi, tipo, quanto gestor de tráfego tem, tipo, eu não sabia, assim, né? A galera começou a seguir, assim, agora que eu vi. Eu acho que a galera tem que ser pé no chão, assim, começar aos poucos, começar ganhando um salário. Acho que é o melhor caminho. O caminho que eu fiz de salário para crescer, para pegar coprodução com outro player, eu acho que é o melhor, assim, trabalhar para alguém mesmo, sabe? E querendo ou não, quando o Henrique me contratou, ele não avaliou meus skills de Facebook, tanto que ele que me ensinou no começo. Ele viu seu perfil analítico, perfil lógico, se você raciocina bem, se você é inteligente, você tem a cultura da empresa ali, mas você não precisa ser bom de tráfego para entrar numa empresa, assim, sabe? Eles não vão analisar tanto isso. Acho que a paciência aí é um segredo também, né? Ter paciência do Cara, a processo galera e quer tal. fazer resultado muito rápido, eu acho, né? Não sei. Não, faz sentido. É que são muitos números, né, que a galera fica jogando. O que você falou Iludido, de, né? eu fiz 7 dígitos, eu também, no final não, só o grupo inteiro foi lá e fez. Uma empresa É, normal, ninguém faz isso, né? Uma empresa X aí que faturou 10 milhões, você é um funcionário da empresa, você não chega e fala, eu fiz 10 milhões esse ano. Nem perto. tipo, é foda. Fica meio perdida mesmo, né? Eu Porque vi, eu vi uma palestra recentemente, assim, eu vi uma palestra de um cara que é editor de vídeo. Aí ele passou lá um depoimento que ele fez e falou: olha, esse vídeo aqui vendeu 3 milhões vendeu 3 milhões dos 6 milhões lá de faturamento, alguma coisa assim. Porra, mano, não é bem assim, né? Tipo, e então, tipo, então faturou quanto essa porra? 30? Porque não dá certo a soma, velho. Fica todo mundo tentando se vangloriar, tá ligado? É uma foda. Muito número, né, cara? Tudo, É, tudo número alto, vê, faturando aqui, aí o outro com a Mercedes ali, perdido, esquece Lamborghini de ali. repente os degraus de começar, presta um trampo, domina o que você está fazendo, né? Acho que tem todo esse processo aí, não sair tacando louco, né? Teve alguma vez, assim, que você fez algum movimento nesse mercado que você fala, caralho, eu errei o pé aqui, sabe? Tipo, você se arrepende um pouco assim, você acha que poderia ter pego um outro caminho, alguma coisa muito louca, assim. Seja de coprodução, seja de tráfego. O meu atraso de vida, assim, foi montar a agência, né? Tá. Que foi um acordo 50-50, eles tinham 50% lá, aí nós da agência 50%, e aí foi um erro, assim, porque éramos em 3 sócios, já ia começar a escalar time, aí você vê que 50% ali do líquido acaba não se tornando tanto. Esse foi o maior erro que eu fiz, assim, foi pensar que eu tinha que sair desse esquema de coprodutor, porque todo mundo me falava, não, você é funcionário, você tem que ir lá e criar o seu negócio, mas, cara, não sempre, né? Tô super bem resolvido, assim, prestar serviço para os caras, tipo, não tem problema nenhum com isso, assim. Mas você acha que isso tem mais a ver com o seu perfil mesmo? O que você acha sobre isso? Tipo, Não, você acha que é uma aplicação mais universal mesmo? Qual que é a sua não, opinião? com certeza com o meu perfil, assim, né? Eu sou mais introspectivo,
não quero ter uma empresa grande, não quero estar à frente de um negócio multimilionário, tipo, eu tenho pretensões, entre aspas, pequenas, assim, e realistas. Eu quero ter uma empresa de, no máximo, 10, 12 funcionários, remota, que fature uns 4, 5 milhões ano. E, e é isso, assim, tipo, bastante clareza, assim, eu não quero ter uma agência de 50 pessoas que vai lutar muito mais para fazer, tipo, talvez o dobro, olha lá, sabe? E no bolso menos, né? Então, sem julgar aqui os... mas geralmente sim. É. Não, falando sério, tem poucas agências boas assim no Brasil. Existem. Dá para fazer dar certo. E eu sei que eu não tenho as habilidades necessárias hoje para fazer uma agência rodar. Exige muito social skills, tipo, você tem que manjar de pessoas. É a minha vibe. Vai que daqui 2 anos eu mude de ideia. Pode acontecer, mas hoje, pelo menos, várias agências faliram, não deram certo, porque as que iam bem, quando o especialista vai engrenar, ele sai. Ele vai e monta o negócio, cara, porque Poxa. para de se tornar vantajoso para eles. E o que você acha sobre o modelo ali, tipo, de sociedade mesmo? Sabe, o cara que pega para lançar um expert e ele faz um 50-50 ali, mas empresa, ele monta uma empresa com expert e, vamos dizer, tem um foco único ali. Aí eu acho massa. É que a maior parte desses 50-50s aí, tipo, ainda assim não é o business do cara, do expert, mas é o business do sofredor lá que vai levar o negócio nas costas. Real. O cara geralmente tem um outro business, monta 50-50, tá tudo bem, assim, é justo. Tem casos que dá muito certo, por exemplo, o Serbase lá e o Vinhas, vai super bem. Mas tem casos que rolam um estrago aí, né? Cara, queria fazer uma pergunta assim, que é o seguinte, da mesma forma que você falou que a agência estava indo bem e aí o expert vai lá e sai porque é mais fácil ele montar uma empresa dele. Eu queria perguntar por que Não que, necessariamente que é mais fácil, mas que é mais lucrativo, talvez. Tipo, assim, é ele mais vê que vantajoso, né? ele vê um lance que acontece muito, que é a agência começa a perder a qualidade, assim, do que entrega para ele, né? Começa a copiar o modelo, tipo, deu certo lá, vamos copiar aqui. Aí usa a mesma página do outro que deu certo e para de ser um negócio customizável e personalizável a cada expert. Começa a Ah, virar entendi. um bolo ali e perder o foco, sabe? Acho que a galera sai por causa disso. Então, a minha pergunta é o seguinte, você hoje, eu não vou abrir números aqui, quem quiser compra lá o seu Close Friends, né, que serve um pouco mais de números. Mas hoje você ganha mais que muito CEO de empresa grande, certo? E a minha pergunta é, o que que faz os caras continuarem com você e qual que é o seu grande valor e dos caras que são como você, que são coprodutores e que qual que é o seu valor? O que faz os caras continuarem com você? Cara, o seu valor tem que vir da parte estratégica. Se você é só o tráfego, você será substituído em breve. Tipo assim, o Fim lá no Ravi, ele poderia colocar 10 carinhas novos para aprender tráfego e, sei lá, cara, em 1 ano, 2 anos, sei lá, os caras vão me superar se eles ficarem estudando e eles estão em 10, porra. Mas o que te diferencia é a parte estratégica. E você tá ali presente, tipo, sempre que a pessoa precisar. Se você é o cara do tráfego que só recebe demanda e trabalha das 9 às 5, tipo, você não vai ser um diferencial tão grande, sabe? O diferencial é dar o sangue, é fazer parte, porque você tem uma porcentagem do business. E você tem que se comportar como um sócio, sabe? E eu acho que é isso, assim. Hoje você só faz não, você não só faz tráfego, você faz tudo, estratégia, você só está no tráfego. Qual que é o seu movimento hoje lá, então? Diante disso que você acabou de falar. Sim. Cara,
Então, aqui no Flávio a gente começou a fazer, eu comecei a fazendo tudo, né? Comecei fazendo tudo. Até o quarto lançamento, sei lá, era copy, tráfego, funil, gerenciava o suporte, eu fazia tudo assim. E já lançamentos de 7 dígitos, né? Então tinha É, trabalho para sempre. ir É. varando a noite. E aí, a partir do quinto, eu trouxe como meu sócio, ou seja, ele tem uma parte da minha coprodução, um dos meus sócios da agência que eu fechei. Aí ele, aí ele ficou com a parte de copy e funil e eu com tráfego. Então, tem esse deal lá. Aí já com o Ravi é mais tráfego, mas em todos eles envolve estratégia, assim, porque, cara, eu tô no mercado há bastante tempo, assim, de lançamentos e tem muito com que colaborar, assim. Eu acho que isso faz uma diferença, essa parte estratégica. Eu não sou o estrategista, tipo, eu não defino, assim, o rumo que eles vão seguir e eles obedecem, tipo, eu ajudo na estratégia, assim, e de uma forma positiva, porque eu sei que é o que faz a diferença, assim, para eles. Então, no Flávio, eu estou mais na parte de ajudar nessa estratégia e de planejar o tráfego, porque o meu time já faz. Então, eu faço, tipo, planejamento de alocação de budget, quanto que vai em cada coisa, quanto vai em cada tipo de campanha por dia, planejo junto com times criativos, esse tipo de coisa, e o pessoal coloca no ar. E no Ravi eu ainda faço tudo porque eu ainda quero fazer assim a parte de Facebook, senão eu não acompanho a mudança assim. Se eu ficar só coordenando assim. Legal. Você vê que tem, você acha que tem algum, essa pergunta é meio diferente, assim, para chegar num resultado que você chegou, para chegar nesse nível de coprodução, tá com esse calibre, né? Não é só o domínio de tráfego, né? Não é só, tipo, ser o papa do tráfego. Ou você acha que só sendo o papa do tráfego você já consegue chegar onde você chegou? Tem algo mais, né? Tipo, porque existe muito essa questão do vício do estudo também, né? Porque o tráfego toda hora tá atualizando e tem seminário para todo lado, curso para todo lado, principalmente na gringa. Então, assim, não é só esse movimento, né? Não é só a técnica. De repente tem ali um pouco de coragem, de repente tem uma estratégia, de repente a sua visão de já ter escrito copy, você consegue ter mais coisa para agregar. O que você acha disso? Cara, eu acho que envolve assim conhecimento, mas envolve algumas habilidades de trabalhar bem sobre estresse, trabalhar bem sobre pressão, trabalhar bem com expert, saber ser bom em resolver problemas. O cara do lado de lá tem que saber que se ele te mandar um negócio, você vai resolver, assim, Uhum. esse tipo de coisa que faz a diferença, assim, não é só habilidade em tráfego, porque senão seria só ler lá a central de ajuda e todo mundo seria bem sucedido, né? Eu acho que, a escolha do expert que você vai trabalhar faz muita diferença. Se eu tivesse escolhido os caras errados, talvez eu não tivesse onde eu tô. Se não fosse o Flávio, fosse algum outro, talvez tivesse ido tudo por um outro caminho, sei lá, cara. Eu acho que essa escolha do expert é fundamental e você trabalhar bem com ele, né? Com certeza não é só isso, assim, eu acho que tem as social skills, tem que se dar bem com caras, você tem que ser produtivo, você tem que saber trabalhar de casa, né? No nosso caso, quase sempre é remoto, né? Eu acho que com certeza não é só tráfego. Tem a parte também de pensar fora da caixa, de ser bom de resolver problemas de uma forma diferente, de ser criativo. Eu acho que esse tipo de coisa é bem importante, assim. Eu acho Eu que acho que para tudo é conquistar, treinável, né? sim, eu acho que para conquistar isso seria um quê de um conjunto de skills que você forma a ponto de se tornar quase que insubstituível, né? Ou se não insubstituível, não ser É, só o cara ferramental, né? Que acho que é, às vezes a pessoa fica muito nessa neura de sim. estudar tráfego, estudar tráfego, estudar tráfego, 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 mas não é só isso que vai te levar para o próximo nível, né? Às vezes você Sim. precisa de um set de skills ali para isso. E acho que o que me deu isso foi
ser responsável por várias coisas diferentes lá na VDB, assim, tipo, desde o e-mail, aí eu pegava o e-mail e aprendia, tipo, aí comecei a aprender copy, aí comecei a aprender tráfego, aí fui para o Google, aí fui para o Face, tipo, acho que ser multidisciplinar, assim, é importante no começo, até você escolher seguir um caminho, assim, igual eu escolhi tráfego, eu poderia ter escolhido copy e seria tão bem sucedido quanto, sabe? É, Nossa, é, foda. é mais escolher, assim, uma hora chega que você tem que escolher, senão... Legal. Não, Cara, uma coisa que tem um livro que eu não li inteiro, não vou falar que eu li inteiro, mas eu comecei a ler, que é o Deep Work. Esqueci o nome do autor agora. E aí Call no Newport. começo... Hã? Call Newport. Isso. Ele fala que tem três tipos de pessoas que vão ganhar dinheiro no futuro, né? Aí uma é quem já tem dinheiro, que vai fazer dinheiro girar. Tem outra que eu não lembro exatamente como é que é. E a outra são pessoas que conseguem se comunicar e se dar bem com robôs, com máquinas. E pelo menos na minha experiência de tráfego, que não é tão grande quanto a sua, por exemplo, eu estou aí mais ou menos há 1 ano e meio focado em tráfego. Eu comecei a perceber que existe um pouco disso, de você entender a ferramenta é muito mais do que ler a central de ajuda, né? É uma questão de você sabe que uma mudancinha aqui vai fazer um impacto X, a outra mudança ali. Então eu acho que esse nível também de sofisticação, de ler as entrelinhas de tudo que acontece no dia a dia, eu acho que isso acaba dando uma skill que só quem tem a prática do dia a dia consegue fazer. Você acha que estou viajando ou faz sentido isso que eu falei? Total, filosofou aí bastante, mas sim, cara, você tem que estar ali na plataforma, entender, faz todo sentido. Travou o Filipão. É, Essa pergunta é filosofia. Cara, mas tô quase virando aquele cara do Her lá do filme que começa a se apaixonar pelo robô, sabe? Pelo robô. É. Fica todo dia na central de ajuda, horas e horas, né? cara, tem uma coisa que é uma skill que eu acho importante, que é saber procurar aquilo que você precisa resposta, assim, tipo, saber Rato de procurar, internet. saber procurar no Google, assim. A galera não sabe, velho, não sabe. Tá chegando muita direct pra mim, tipo, que a pessoa faz pergunta que ela poderia ter achado, sabe, na internet. E a vida inteira você vê gente assim, tipo, não sei se vocês perceberam. Total, total. A pessoa não sabe procurar, tipo, não sabe fazer as perguntas certas e não sabe achar a resposta para aquilo, assim. E eu não sei, cara, eu sou diferente por causa disso? Não, parece que as pessoas são meio lentas, sabe? Porque, tipo, Boa. e cara, tipo, como que eu aprendi tráfego? Não foi vendo curso, tipo, nunca vi um curso assim, você tem uma dúvida, aí você vai, digita a dúvida na internet, aí você lê, aí você vai e aplica, aí você aprende ali, tipo, aí você faz isso várias vezes, todo dia, achando a resposta para o que você tem ali de dúvida na hora, não mantendo assim, esquecendo. Você vai aprendendo assim, e essa é uma habilidade que eu vejo que a galera não tem, assim, e quem tem, assim, tem que ser valorizado na equipe, sabe? Porque é bem foda. E às vezes são Real. coisas muito básicas, né? Tipo, o próprio Gary Vee, ele fala muito isso, que ele fala que o Google é sua mãe, né? Tipo, basicamente isso, porque antigamente a gente não sabia as paradas, pelo menos quando eu era pequeno era assim. Ô mãe, como é que faz isso? A mãe É, era a resposta, tipo, e o Google tá aqui, cara, às vezes, sei lá, tem gente que faz faculdade de altas paradas, e nada de errado com isso, nem certo nem errado, mas muita coisa do que você pode precisar tá ali no Google. Na verdade, tudo hum, praticamente que você pode precisar tá ali no Google e é a um clique de distância. essa era uma parada que eu não curtia quando eu trabalhava em empresa, que a última vez foi quando eu estagiei lá, que é toda hora todo mundo te interrompendo para tirar uma dúvida idiota, que Você, pô, Google, cara. que a pessoa poderia procurar no e-mail ali. É foda. E no trabalho remoto é mais importante ainda isso, né? Porque você não tem ninguém do seu lado, você não vai ficar incomodando as outras pessoas, mandando mensagem para tirar uma dúvida que ela poderia ter procurado no chat. Rola muito isso, velho. A pessoa não sabe usar o search do WhatsApp ali. Sem falar agilidade, né? Trampando em casa, às vezes o cara te responde depois de algumas horas, aí você fica lá abobrinhando em casa porque não pegou uma pergunta besta, né? Resposta.
Felipão, falando de estrutura agora, hoje, tem alguém que trabalha para você? Eu não entendi direito se o seu sócio lá, que era da agência, se ele faz alguma coisa com você ainda, se ele faz com o Ravi, foi o que eu entendi. Como que é a estrutura hoje? Quem que tem com você? O que eu tenho hoje são times separados para cada um, assim. Então, o Gobi, que era meu sócio lá na Mahamudra, né, na agência, ele veio pro negócio do Flávio. Ele tem a própria agência dele, ele cuida de outros experts, mas eu trouxe ele para esse projeto. Ele me ajuda nesse projeto. Tem uma porcentagem da minha coprodução. E ele só atua no Flávio. Porque o time do Ravi tem a própria equipe lá de funil, de copy, já é uma empresa grande, já tem tipo 40, 50 pessoas, assim. E o Edu foi um cara que eu trouxe de tráfego para me ajudar. Coincidentemente, ele trabalhava na VDB. Caraca. Ele fazia SEO lá. E ele nem tinha tanta experiência com tráfego, mas eu sabia que o cara era bem analítico, bem detalhista, assim. E eu mandei no Maestria lá do Vitor Damasio, na época, uma vaga de emprego, né? E aí tem uma pegadinha lá no meio, que, tipo, só quem presta atenção aos detalhes percebe. E aí ele foi o único que comentou sobre isso, de 10 aplicações, assim. Aí, tipo, aí eu já entendi que o cara era bom, assim. Aí ele aprendeu tráfego e tem dado certo. Ele está executando, assim, a maior parte do tráfego do Flávio. Ele está fazendo a parte de Google do Ravi. E eu faço Facebook. E a gente está se dividindo assim. E, lógico, agora vai começar a ter mais demanda. Para o ano que vem, tenho 2 clientes que ainda vão lançar. E o Ravi está crescendo com outras línguas e tal. Então, vou começar a contratar os carinhas de tráfego aí. Só se você puder falar, o Edu, você dá uma porcentagem ou não? Ele ganha um valor fixo? Dou uma porcentagem. Tá. Eu não sei se é o melhor sistema, mas eu sabia que o Edu ia ser uma contratação cara, porque ele tinha acabado de ter filho, ele era consultor de Oracle, tinha salário alto em empresa, assim, sabia que não ia ser um cara de R$ 2.000, assim, estava consciente. Então, fiz um acordo de porcentagem com ele do que eu ganho, assim. Tem dado certo, assim, cara. Ele é bem foda, assim, e o cara fica com mais sangue nos olhos, né? Não quer dizer que eu vá contratar todo mundo com porcentagem, tipo, eu acho que tem uma escadinha ali a ser feita, assim. Mas eu não tenho problema nenhum em dar uma porcentagem se a pessoa for boa, assim, e estiver executando muita coisa sozinha. É o principal, assim. E hoje você pretende, então, expandir tua equipe, e aí é modelo remoto, é igualzinho você trabalha. Sim, cara, eu quero escalar aos poucos, assim, né? Quero começar pegando alguém para me ajudar a criar criativos, assim, não ficar dependendo só dos experts da equipe deles para criar, porque é um gargalo muito grande e da velocidade, né? bloqueia muito a criatividade, assim, é muito melhor ter um cara ali na sua equipe que faça isso e que entenda, assim, bem disso. Eu acho que essa parte criativa dentro da equipe é muito importante, pouca gente pensa nisso, assim. Então, vou começar por aí e por mais dois, três caras de tráfego, assim, para ir treinando, assim, fazer eles ficarem fodas. Mas é isso, assim, não quero, tipo, chegar rápido em 10, 12 funcionários. Eu acho que tentar fechar uma equipe de 4 pessoas, 5 esse ano, porque eu tenho que treinar minhas habilidades como líder, né? Eu não tenho nenhuma, quase. Sou o cara introspectivo ali que fica nos bastidores e preciso começar a fazer esse shift, mas quero fazer de uma forma mais tranquila, assim. Se aparecer uma proposta aqui, então, de algum ouvinte, saiba que tem que saber pesquisar no Google. Não pode ficar com perguntinha. E se achar uma vaga em algum lugar, vai ter pegadinha, cara. Vai Então, ter pegadinha. Esperto com a Teve pegadinha. pegadinha agora. Vai ter muitas, né? cara, eu não sei, eu acho que se vocês tiverem alguma pergunta mais específica dessa parte de coprodução,
façam, senão eu ia até mudar um pouco de tema. O que vocês acham? Manda lá. Manda bala, manda bala. Qualquer coisa a gente volta. Cara, eu queria falar um pouquinho. Você é um cara que estava escondido até um tempo atrás, né? Assim, de não mostrar para, não colocar para o mundo todo seus resultados, tudo que você já fez, seus clientes, enfim, conhecimento também, claro. E agora você começou a fazer um movimento no seu Instagram lá, o @FelipeAdam, Felipe com I. E aí, cara, começou a chamar uma atenção, né? Eu vi que você cresceu bastante, sua audiência, e eu também não sabia que tinha tanto gestor de tráfego assim. Descobri vendo você crescendo. E qual que é o seu objetivo com isso? O que que você pretende fazer nesse novo projeto aí que você está lançando? Cara, da onde surgiu essa vontade de criar algo assim? Da consciência de que eu presto serviços, né? Eu preciso ter um certo tipo de proteção, de segurança, porque se eu perco um ou dois clientes, eu perco quase tudo que eu ganho. E pode acontecer. Então, eu fiz isso como uma forma de criar uma autoridade e de conseguir novos clientes com mais velocidade se eu precisar. Esse é um ponto. Outro ponto é o lance de que, ao compartilhar e ensinar, você aprende muito. Assim, eu, pelo menos, eu tenho que estruturar meu raciocínio quando eu vou explicar algo e isso ajuda muito. Tipo, então, até hoje, eu não quase não tenho nenhum processo assim do que eu faço. Tudo da cabeça, assim, e tá tudo bem. Mas, à medida que eu quero criar uma empresa, eu preciso começar a pensar nos processos. E compartilhar com os outros que eu estou fazendo vai me ajudar a fazer isso também. Então, tem esse ponto. E um terceiro ponto foi numa conversa com o Pedro, que o Sobral, que ele me contou que ele trabalha lá para uma empresa e tinha um cara dessa empresa lá, o CEO, não respeitava tanto o trabalho dele, assim, via ele como o carinha do tráfego que estava ganhando pra caralho lá. E pode aparentar isso mesmo para um cara de fora do mercado, né? Ele não vê o valor assim no cara ali do tráfego. E aí ele me falou que tipo depois que ele fez a palestra do Fire lá, não sei se vocês viram, Sim. o cara começou a tratar ele como um deus, assim, sabe? O cara passou a respeitar mais ele porque viu que não é aquilo só, ele não é só o carinha do tráfego, ele é um cara realmente bom, outras pessoas confiam na palavra dele, assim. Então, tudo isso, assim, me motivou a isso, assim. Fora o incentivo das pessoas, sempre ficavam me falando para começar a postar e tal, mas eu acho que, em primeiro lugar, isso, assim. E aí eu quero... tem esse lance do Close Friends que eu estou fazendo, é um lugar que eu posso divulgar mais os bastidores, deixei acordado, assim, com os meus clientes até onde eu posso ir, e um modo de fazer isso foi dentro do Close Friends, porque não é tão público, assim. É um ambiente um pouco mais fechado, e aí tanto Flávio quanto o Fim, a gente combinou assim o que pode ser divulgado lá dentro, e aí achei legal. Esse é um modelo que eu gostei. E depois disso, assim, mentoria, já tenho feito consultoria, mas aí eu vou vendo, assim, não tenho nenhum plano super elaborado, assim, por enquanto. Além de transbordo, né? Porque tem a rotina dia a dia aí de lançamento, 7 dígitos e tal. Tem um monte de coisa para documentar que vai ensinar uma galera também. Acho que vai ser legal. Acho que faltava no mercado. Tem um outro lance que me incomodou muito, que começou a surgir muito carinha do tráfego, né, se posicionando como super autoridade, assim, né, tipo, começou a surgir mago, vovô, pai, rei, não sei, tipo, sem julgar Mago, cada um, assim, eu nem lord, cara, tem tudo, assim, não para mais. é,
vocês vissem meu close friends lá, tá uma loucura lá, cara. Tem um RPG inteiro ali. Da hora. E sem julgar, assim, pode ser que alguns deles saibam, é que eu não fui a fundo, mas eu sei que, tipo, tem muita gente se posicionando de uma forma errada, assim, né, mostrando que tem mais resultados do que realmente tem. Isso me incomodou um pouco, assim, e teve também uma parte disso, assim. Faltava também alguém falando de lançamentos de forma mais avançada, assim, tipo, tem o Insider lá, sei lá, 25 mil, e aí não tem nada no meio do caminho. Tem o Érico, tipo, não tem ninguém mostrando os resultados de bons lançamentos. Tem gente pequena de lançamentos, assim, tá ali batalhando fazer os 6 em alguma coisa e já tentando ensinar os outros, assim, tipo. Aí eu senti que faltava essa posição aí no mercado e estou me posicionando nesse âmbito mais avançado, assim. Então não tem problema nenhum, a galera vem a galera mais básica, né? Você vai explicar lançamento do começo? Não, tipo, não vou. Segue aqui essas pessoas. Geralmente recomendo lá o Pedro, o Ícaro, Viver de Blog, o Vitor Damasio, o Érico. Eu vou falar aqui com quem já está no campo de batalha, tipo, num aspecto mais avançado do tráfego, do lançamento, sabe? Acho que faltava um pouco disso, assim. Filipão, trazendo para essa linha avançada que você comentou agora, entrar agora em lançamentos, não sei se a audiência sabe aqui, mas ele é um cara que nunca fez um 6 em 7, né? Nunca fez 6 dígitos. Alguém espalhou isso aí, eu fiz um. Fez um. Foi o da Mahamudra, a gente colocou 150 e fez 750, sei lá. Ah lá, quase 7. Tem alguma coisa assim que você acha essencial para um lançamento de 7 dígitos? Questão de estratégia, coisas que, sabe, aqueles 1%, aqueles 2 milímetros que tem que ter, que todo lançamento você dá uma olhada, você não deixa passar. Cara, se você não se você não tiver demanda reprimida, você precisa de dinheiro. Você precisa ter uma grana para investir, velho. Senão não tem mágica que faça, né? Se o cara não tem demanda reprimida, não tem uma mágica que faça ele investir 10 mil e fazer um lançamento de 7 dígitos, saca? Então, tráfego é mais importante do que nunca nessa situação. Com 100, 150 mil, já dá, mas o cara ainda precisa de um puta lançamento, não é tão fácil. Já fiz lá com o Flávio no primeiro, mas era 2017, talvez, acho que era um pouco mais fácil, tinha menos concorrência. Hoje em dia, assim, fazer um lançamento de 7 dígitos mais garantido, você precisa de uns 200, 300 mil, assim. Aí, tendo esses 200, 300 mil, por exemplo, o Ravi vai pegar ele. Ravi, a CPL dele é uma obra de arte, né? É linda, acho que é a mais linda que eu já assisti, assim. Então, o peso de design, copy, essas coisas paralelas, assim. O que você acha? Tem alguma coisa ou não é essencial, não precisa? Bom, design é branding, é a marca da pessoa ali. O Myron não tem design, ele tá lá nos slides dele, tá tudo bem, e vai super bem, né? Talvez o design, talvez o cuidado com a marca diminua, aumente o ROI com o tempo, assim. Eu acredito que sim, acho que tem seu papel, assim. A pessoa vê lá o blog de lançamento do Ravi, os vídeos, fica impressionada, ver que o cara colocou algo diferente ali. Os do Flávio também, mesma coisa. Eu acho que faz diferença, claro. Mas não é essencial. Tem muita gente fazendo múltiplo set com lançamento podreiro. Só tacou os 200 pau lá. Cara, não. Ou mais. Tem 300, 400. Depende. É que 7 dígitos é muito amplo, né, cara? Vai de 1 milhão a 9. Sim, Tipo, sim. muita coisa pode acontecer ali. Galera, então não tem mágica, viu? A galera que estava esperando a mágica aí, infelizmente, não tem mágica. Não tem fórmula mágica. Me dá 10 mil que eu faço seus 7 dígitos acontecerem. Você fala, não, tem que criar 3 campanhas CBO com alcance, objetivo de alcance, e é isso, velho. Tomar uma água com limão. É isso que os gurus não te falaram sobre o tráfego. E assim, tipo, tem uma galera fazendo 7 dígitos orgânico, né? É a galera pesada do Insta, assim, que tá lá
tá o dia inteiro no Insta, postando conteúdo, muito conteúdo. Tem uma galera fazendo lançamento grande lá, tipo Lara, Ícaro, Bruno Perini, Tiuli. A galera não colocou tráfego e conseguiu. Mas aí é uma pegada diferente, assim, né? É um lançamento pelo Insta, não é lançamento, tão blog de lançamento, assim, que é o que a gente está falando aqui. E muito mais, isso tende a dar mais certo no nicho de finanças, né? Natália Arcuri também, tipo, nicho de finanças acaba tendo um ROI maior, assim, sendo mais fácil fazer um ROI maior. E tenho visto gente fazendo 7 dígitos sem tráfego, mas são pessoas diferenciadas, assim, né? Conteúdo supremo, né? Conteúdo bruto, a galera é muito talentosa. Vai da pessoa, assim, né? Tipo, o perfil do Flávio, por exemplo, ele não vai ficar. Ele tem a empresa dele lá, ele não vai ficar ali no Instagram fazendo conteúdo, né? O dia inteiro. Não falando que isso é ruim lá da parte deles, é só outro modelo de business. Sim. Felipe, e cara, você falou aqui de macronicho, né? Quando você falou que se fosse selecionar um novo expert, provavelmente você ia buscar um macronicho. Cara, numa situação hipotética de um lançamento extremamente bem montado, uma estrutura foda de conteúdo, tráfego, copy, você acha que tem algum nicho que ele assim não é capaz, pelo nicho, de fazer 7 dígitos em um lançamento? Acho, com certeza. Ou chega ali, tipo, no 1 milhão, mas não vai chegar nos 3, 4, 5. Acho completamente possível. E é por isso que eu não atuo, porque para ser um valor relevante para mim, eu teria que comer uma porcentagem gigante do cara. E aí não se torna sustentável. Então, para você ter esse negócio mais sustentável, um negócio de longo prazo, você tem que ter uma porcentagem que não incomode tanto o cara, assim. Isso é mais fácil em macronicho. Mas assim, se eu sou especialista e eu quero lançar lá meu negócio nichado de artesanato feito de um certo material, sei lá, tá tudo bem, porque você pode tirar ali seus 60 mil, 100 mil, 150 mil por lançamento, e é uma grana ótima, assim. É que eu estou falando isso do ponto de vista do coprodutor, assim, né? Acaba não sendo tão viável do ponto de vista do coprodutor, mas o Érico tá cheio de estudo de caso lá da galera super feliz, né? Que o meu lance é que eu não quero ser coprodutor para fazer um lançamento e tirar, tipo, 20 mil reais, 10 mil reais. Não tô mais nessa. Se uma galera nova tá, pode ser um caminho. Legal. Cara, você tem alguma resposta referente a quantas vezes lançar por ano? Você acha que isso depende de cada produto, de cada nicho? Como que vocês fazem hoje? Cara, eu gosto do modelo de lançar. Eu acho o lançamento muito desgastante, assim. E, à medida que você aumenta, assim, o número de vezes, se torna um negócio bem pesado. Então, lançar 4 vezes por ano é um negócio muito pesado, assim. Esse ano a gente lançou 3 vezes com o Flávio e assim, só para contar um pouco da história, a gente fez o primeiro lançamento do Flávio com pouco tráfego, no segundo a gente já colocou mais e foi o nosso melhor lançamento até então. Desde o segundo, a gente manteve a mesma estratégia. Foram 7 lançamentos chamado Semana da Alimentação Extraordinária, que culminava no curso Como Fora da Caixa. O lucro foi diminuindo de um para o outro. Vai desgastando, a galera já ouviu falar. Apesar da gente regravar, às vezes, os temas eram parecidos. E foi desgastando com o tempo, sabe? E aí agora a gente fez. E aí o que aconteceu? A gente fez o sexto lançamento em janeiro, fevereiro. Aí decidiu fazer um Passari, que é tipo uma reabertura lá, comprar inscrição em abril e lançar de novo em junho. Aí foi 2 meses de espaço entre cada coisa. Aí foi estressante, não ficou legal para ninguém, perdeu um pouco da magia, assim. O Flávio já não estava com tanta vontade de fazer lançamento. Ele me falou até que quase desistiu depois desse lançamento de junho, porque foi o nosso pior, assim. Apesar de ser um bom lançamento, foi um lançamento de 7 dígitos baixo, assim. Mas aí agora que a gente esperou, depois de junho,
4, 5 meses para outro lançamento, foi outra parada, aí foi o nosso maior lançamento. Eu acho que esse distanciamento, ele controla muito o seu ROI, assim, o seu lucro, principalmente, e a sua escala. Se você faz a coisa muito mais perto, você tem uma escala menor, assim, vai ficar mais caro investir, naturalmente. Se você espera mais, é mais tranquilo. O meu estilo, né, eu prefiro levar mais tranquilo, assim, 2 lançamentos, 3 por ano, ou 2 lançamentos e 2 passares, mas 6 lançamentos, 8 lançamentos, que tem gente que faz, né, eu acho que o próprio Mairo faz 6 ou 8, eu acho cansativo pra caralho. Perde um pouco o tesão, assim, sabe, vira muito mecânico. E o lance que faz o lançamento dar certo é o buzz, assim, tipo, é o, é o foco que o especialista está dando naquilo, é em fazer daquilo ser um mega evento, em ficar esquentando as pessoas. E, cara, não dá para fazer isso, tipo, 8 vezes por ano, 6 vezes por ano com sucesso, assim, sabe? Perde o efeito novidade, né? Tipo, é bem mais divertido e fácil fazer 2, 3 vezes por ano. Se o business fosse meu, eu faria 2, sabe? Você já aconteceu de repente pegar 2 lançamentos juntos, assim? Ou você sempre pega espaçado? Tem alguma regra que você Cara, coloca nisso? Porque deve ser desgastante 2 ao mesmo tempo, né? mata. Mas já peguei do Ravi e do Flávio. Foi uma semana, assim, quando tava no CPL, nas vendas de um, tava no CPL de outro. Se tivesse sido ao mesmo tempo, talvez tivesse sido mais estressante ainda, mas rolou, assim, foi bem. Não é o mundo ideal, mas é uma decisão que não parte de mim, né? É Pode dos caras. acontecer, né? É. E todo mundo sabe as melhores datas e inevitavelmente pode acontecer, assim. Respira fundo, Red Bull. Cara, aí você tem que ser mais organizado do que nunca, né? Ter todos os criativos na mão, adiantar o que você puder. Eu não sou muito bom nisso, mas estou tentando melhorar, assim. A gente tem pedido os criativos com mais antecedência, cada vez mais detalhado para não ter retrabalho, para a coisa já vir mais prontinha, já pensar nas copies antes, já escrever alguma coisa, já montar a estrutura. Esse tipo de coisa eu estou trabalhando mais porque agora estou criando uma empresa assim e vai ser mais importante cada vez mais. Né? Pior coisa é acordar de manhã, já a primeira coisa que você vai fazer é abrir o Google Ads para ver se foi aprovado lá aquele negócio que Cara, É. demora demais. cara, Principalmente. esperar 9 da manhã para poder ligar lá, é tipo, já deu 24 horas. Cara, eu queria perguntar, a gente está falando de lançamento. Tem muita gente que depende do lançamento para manter a empresa em pé, até para alimentar os filhos, né? E o lançamento, supondo que o cara faça 4 vezes por ano, um lançamento que dá ruim, ele afeta muito a vida da pessoa e de todo mundo que está em volta daquele negócio. Você acha que, eu não sei como que vocês fazem no Flávio, né? Eu sei que ele tem um e-commerce, o e-commerce vende lá todos os dias, eu imagino. Mas um cara que só lança, você acha que é um modelo de negócio legal? Ou ele tem que ter um funil perpétuo, alguma coisa que sempre faça um pouquinho de dinheiro entrar? Eu entendo o valor do funil perpétuo, eu entendo o valor das campanhas semanais, é, mas eu não vejo nada de errado no modelo de só lançamento. É o que o Ravi e o Flávio têm hoje, e eu acho que envolve um controle de caixa, um controle financeiro muito maior. O que não pode acontecer é chegar ali, né, e você gastar o dinheiro do lançamento logo em seguida, e aí não tem, tipo, Compra tem uma que ter o caixinha. controle. Mas que você tem uma reserva de caixa, por exemplo, eu vi uma época o Érico falando que ele tem um Open Doors, que é tipo o número de meses que você precisa, é o número de meses que você tem em caixa da empresa funcionando. Sim. Uma galera é 3 meses, eu vi ele falando que ele tem de 24 meses. Então, puta caixa, se ele fizer 2 lançamentos, 3 lançamentos errados, tipo, não tá nem aí, tá ligado? Não, tá, É, não que ele seja nem aí, mas ele tá seguro, ele não vai quebrar. Sim.
Então, eu acho que esse controle é mais importante. Porque, cara, tem negócios que não são caros de lançamento, sabe? Se você não consegue gerar ali um evento, uma causa em torno daquilo, uma motivação para a pessoa entrar, não é tão legal ser um lançamento, sabe? Tem produtos que tem que estar disponíveis sempre para a pessoa comprar. Que é difícil criar demanda, tipo, olha, você quer esse produto agora? Eu vou abrir as matrículas daqui 3 meses. Tipo, tem produtos que isso não funciona. Geralmente são os mais nichados, né? Então, o macronicho ali está ali nisso também, né? Na vantagem de ser mais fácil fazer lançamento com eles. No do inglês, é o Fluency Master. A gente gera uma causa de como a fluência pode ajudar a sua vida. Do Flávio é a longevidade, né? Tem essa causa maior, assim. Então, depende muito do modelo de negócios. O do Henrique, lá no Verde Blog, é marketing, sabe? Tipo, técnicas específicas de certas coisas. Eu vejo funcionando muito melhor com o esquema dele, tanto que está indo bem, do que com lançamentos, assim. E lançamentos, e aí volta naquilo, né? São lançamentos que não vão fazer ali muitos milhões e tal. Uhum. Eu não sei, eu fiquei curioso agora, você falou até da VDB lá de fazer as campanhas semanais, mas se a gente pegar, por exemplo, o Érico, ele faz, tudo bem que ele vende fórmula de lançamento, né, mas ele faz lançamento. Na minha cabeça isso está muito atrelado também à imagem do expert, né, então o Ravi, por exemplo, a pessoa, ela pode ir na escola da WhatsApp e fazer uma matrícula a qualquer hora, só que não vai ser o Ravi dando aula para ela. Eu acho que é a mesma coisa do Mairo também. Sim. Mas, enfim, é interessante discutir isso aí, porque é um tema que eu tenho bastante dúvida, né? Se dá para ter uma empresa só de lançamento, que só faz lançamento. Você já respondeu que sim. Assim, eu acho que, eu não sei a longo prazo, né, cara? Eu não sei o que vai acontecer a longo prazo, assim. Eu acho que é muito saudável você ter segurança, criar os produtos que são menores e estão vendendo ali. Super, acho legal. Tô falando que é possível viver de lançamentos, né? Só faço lançamentos com o Flávio há 3 anos e tá tudo certo, assim. Eu achei que você ia falar, não, tem um negócio perpétuo lá que fica rodando sempre para gerar algum caixa, A mas gente já tentou contratar outros especialistas para gravar cursos, para deixar lá, mas nunca acertamos a mão e nunca foi o foco, porque o foco sempre foi lançamento, assim. É o que movimenta, assim, a empresa. Eu acho que o lançamento exige muito também questão de ver como uma empresa, né? Porque, cara, é muita organização, é muitos processos, dá muitos pepinos, é muita agilidade, né? Pegar um cara meio desorganizado, tipo, não um cara, mas um negócio meio desorganizado também pode dar um pepino, né? Acho que seria alguém chato de trabalhar, um negócio chato de trabalhar, né? Até arriscado no meio do lançamento. Tem que ter uma certa... ser uma empresa mesmo, né? Sim, acho que tem que fazer sentido para você, assim, né? Meio que tem que ter a ver com o expert, assim, o lançamento, né? Não pode ser forçado só porque é um modelo que vende bem, mas se o cara não é bom ali de vídeo, lançamento é difícil de dar certo, cara. Então, eu acho que tem que criar um modelo que seja para você. Tipo, eu nunca vou fazer um lançamento meu. Minha noiva também não é o estilo dela. Tipo, você vai criando modelos de acordo com o que cabe para você, assim, né? cara, isso faz muito sentido. Porque às vezes a pessoa vê o lançamento, vê que tem um monte de case de sucesso e ela acha que é para qualquer um, né? Mas não é. Cara, então, é mais do que o lance da empresa, é mais de fazer sentido para você, assim, se encaixar com quem você é e com o que você quer vender, assim. Eu acredito nisso. É muito mais simples do que parece no final das contas, né? Cara. Complica muito, assim, tudo. Ah, não, é estratégia Y, faz o 3 CPLs aqui, vai ter que ser ao vivo e depois você vai fazer o remarketing assim. Só que na real, se não tiver esse básico, não adianta nada você ter a melhor estratégia do mundo. E no fim depende muito do expert. Você pode fazer o melhor tráfego do mundo, É. melhor copy ali, mas se o cara for ruim, tipo,
não vai vender. Depende muito dele, assim. Cara, animal. Muito. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Eu queria perguntar qual que é a sua idade, cara. Quantos anos você tem? Eu não sei se a gente falou isso lá na consultoria do Sobral. Tenho 31. 31 anos. Boa, legal. Fiquei pensando assim, fiquei curioso. Quantos anos será que o Felipe tem, cara? É que parece mais recente porque que eu fiquei 10 anos na faculdade. 10 anos? 9 anos e meio. Caraca. Caramba. Engenharia, né, filho? Acho que... Eu sei, eu tenho dois irmãos que um fez engenharia, o outro, a minha irmã, na verdade, ela largou até no meio. Mas eu tranquei 2 anos, fui morar fora, aí voltei, aí terminei, tipo, foi um rolê assim, né? Aí demorei mais tempo por causa disso. Onde você morou? Morei em Londres 2 anos. Legal. Você acha que é Era, era importante? guia de pub crawl, recepcionista de hostel lá. Foi uma época boa, velho. Foi legal. Caraca, Então, cara. entrando numa questão mais técnica aqui, puxando até a sardinha pro meu lado, né? Qual o peso que você colocaria para copy, assim? Que você poderia falar sobre copy? Mesmo sendo um cara do tráfego e um cara que tem a visão macro do negócio. Qual que é o Sim. negócio de copy para você? Tipo, realmente tem uma importância máxima? O que você tem a falar sobre? Cara, no lançamento, muito. Tem um papel muito importante, assim. Desde a copy que vai atrelada ao tráfego ali, até a copy do próprio CPL, né? Eu acho mega importante. E facilita muito, muito, muito trabalho você ser um cara de tráfego que entende, pelo menos, ali nível intermediário de copy. Você não precisa ser um puta copywriter, mas você escrever os seus próprios anúncios faz muita diferença. Esse conceito macro do criativo, do objetivo, do texto que cabe em cada coisa, faz muita diferença, assim. Tipo, eu não curto tanto, tipo, o copywriter escrevendo o criativo do anúncio e você pensando na imagem, talvez, e em que, sabe, eu acho que tem que ser uma coisa só. Eu acho que é importante o cara de tráfego entender um pouco de copy, e aí o copywriter ser mais o cara dos scripts, assim, dos vídeos e dos convites, desse tipo de coisa, sabe? Eu acho que é mega importante. A copy do Ravi é muito boa e ele que faz a maior parte, até onde eu sei. No Não. nosso caso aqui, o do Flávio, eu comecei escrevendo, peguei o livro do Jeff, fui modelando lá, escrevi, peguei umas cópias do mercado e fui modelando. Aí o Flávio vai em cima e escreve também, porque ele também é Esse um livro pouco aqui? copywriter, assim. Achei engraçado, tá no Brasil agora. A fórmula do lançamento, achei muito engraçado. É. Eu acho muito importante, cara, o cara da copy. É fundamental, assim, se você é muito bom de tráfego e não tem copy, fudeu, né? Você vai gastar grana ali, não vai É. tanto a copy como a oferta, né? Ter uma boa oferta, o produto ser bom, faz parte da copy, né? Acho a construção da oferta, assim. Real, real. Explorem o conhecimento Pronto, técnico. pronto, falei bem do cara de copy. Agora a gente Ah, pode agora eu seguir, tô de cara. boa. Ele deu essa resposta se não tivesse um cara de copy aqui. Esse é diferente, hein? Ah, tudo cuzão, né? Não tem pressa nenhuma. Copy. Só escrever um negocinho ali e já era. Tá Um certo. textinho ali, já é. Mas uma coisa legal dessa pergunta que eu acho que muitas vezes a copy ela tem que estar, muitas vezes não sempre, né? Tem que estar muito atrelada ao expert, cara. Tem que sair parecer pelo menos que sai dele, da cabeça dele. Sim. E não Sim. só ficar nos scripts muito louco lá que tá no livro X. Isso vem da convivência, assim, né? Eu consigo já escrever bem parecido com o Flávio, assim, por exemplo, né? Fico escrevendo bastante tempo, ele corrigindo. Isso com certeza é muito importante, assim. Você tem que ser um pouco ghostwriter, assim. Total, total. Não, e às Conhecer vezes o no cara. tráfego você sabe quais são as possibilidades, né? Então você quer fazer um anúncio mais específico, um anúncio só para mulher, um anúncio geolocalizado. E aí, cara, às vezes o copywriter ele não vai ter essa ideia se ele não manjar um pouquinho de tráfego também. E aí É, eu entendo bastante o seu lance
do cara de tráfego saber copy, o quanto isso pode ajudar. Acho que você perde muito tempo nesse explicar e às vezes nem o cara não vai entender a importância daquilo, sabe? Yeah. Acho que o cara da copy pode dar uma olhada na sua campanha, ver o que dá para melhorar, né? Talvez. Mas a função dele é muito mais importante, eu enxergo, nos scripts e tal, né? Ali, afinal, são 15 minutos que a pessoa, 20, meia hora que a pessoa vai ficar assistindo ali, né? O tráfego é um impulso. O papel dele, no fundo, é levar para a página lá. Sim. Cara, eu vou fazer um gancho, mudando um pouco aqui com uma pergunta, com um papo que você falou um pouco antes, de ter uma equipe que fazia o criativo ali, para agilizar esse processo e tal, né? Como você, o cara do tráfego que lida com faturamento alto aí, investimento alto e tal, fale um pouco da importância do criativo, né? Ele muda o anúncio, ele mexe com o anúncio, muda nada, tipo, porque eu tô vendo o Gui mesmo direto, às vezes solta no grupo lá, caralho, gente, criativo muda tudo, meu. Criativo é tudo, não sei o que lá. Eu queria ver tua visão sobre isso. Até Cara, eu acho trazer um que, cara sobre, né? sim, isso que eu falei de ter uma equipe criativa nessa agência de tráfego que eu estou criando, vem justamente disso, assim, de entender a importância do criativo ao longo do tempo. Antes era um negócio que eu fazia ali na hora e subia, e vem sendo algo que eu venho planejando com mais cuidado e pensando mais, assim. Ele, eu acho que é 60%, 70% do resultado, assim. Caramba. Toma essa, Gui. Vou pegar só essa parte aí, vou colocar no meu feed lá para todo mundo ver. Faz um nugget de 3 segundos. Eu acho que 20% é a sua habilidade ali no tráfego, 25 talvez, 5, 10, pouco de sorte. Você não sabe o que está acontecendo no mercado no momento que você está subindo a campanha. Pode estar uma Unilever colocando 1 bilhão de tráfego ao mesmo tempo que você está te fudendo. Sei lá, cara. Você não sabe o que está acontecendo. Então tem um pouco... O Facebook tem esse lance de ter um pouquinho de sorte, velho. Você não sabe o que vai acontecer. Sua audiência pode estar comprometida, alguém maior está pegando ela. Então, quando eu fiz o tráfego do Ravi junto com o Pedro fazendo do Mayra, no remarketing lá, meu CPM estava R$50, velho. Caraca. Então, É um público grande, imagino, né? Não, esse tipo de coisa envolve, assim. Qual tinha sido a pergunta mesmo? Perdi aqui. Lance dos criativos. Mas é isso. Então, eu tenho entendido que é cada vez mais importante, assim. E eu entendi a importância de ter uma equipe de criação dentro do seu próprio time. Porque esse processo, cara, de pedir ao designer tudo que você precisa, explicar os tamanhos e volta e revisa e volta para lá, demora demais, assim. E às vezes vem um trabalho super engessado, às vezes a pessoa não é o trabalho principal dela aquilo, e a pessoa não pôs ali toda a criatividade, sabe? Eu quero ter alguém na equipe que fique pensando em criativos o tempo todo, tanto em copy como em ideias, assim. Então, no caso do Flávio, por exemplo, a gente começou o tráfego desse evento com uma captura clássica, né? Tipo, fotinho de um lado, data do outro, nome do evento. Participe da jornada da longevidade. Aí partiu até do Flávio, assim, cara, mano, isso aí tá com muito cara de propaganda, vamos pensar em um conceito mais legal, né, contando uma história. Aí a gente chegou lá no negócio que é uma pergunta, sei lá, uma tela preta, tem dois criativos, tem uma tela preta e vermelha, tipo, a velhice é ruim? E aí o texto desconstrói isso, é um puta texto legal. E aí, cara, ficou muito. A gente teve. O nosso CTR médio nesse lançamento foi de 3%, que é bizarro, assim, cara. Eu nunca tinha tido um CTR desse, sabe? De Facebook, você disse? Ou CTR fez CTR Link. A galera viu valor naquilo, sabe? E outra coisa que fez total diferença, um parênteses, não tem a ver com isso, mas a gente
a gente criou criativos diferentes por idade, assim, né? Então, Ah, a gente entendeu que a galera mais velha, se eu falasse para eles que a velhice é ruim, as senhorinhas vinham se defendendo, né? Tipo, elas vinham meio agressivas, assim. Eu adoro ser velha, tipo, eu tenho Porra. orgulho, eu tenho mais sabedoria. Não, tipo, elas vinham assim, de mãos armadas, sabe? E aí, quando a gente usava essa copy com as pessoas de 30, 40 anos, era tudo bem, assim. E aí, a gente adequou uma copy para pessoas mais velhas, entendeu? Aí isso gerou algo legal, assim. Então, criativo é mega importante, quanto mais customizado, melhor, assim, né? Então, ter criativos diferentes por nível de consciência da pessoa que você está atingindo, né? Ela já te conhece, ela não te conhece, já conhece o produto, já é cliente, já foi para o checkout. Se você gastar mais tempo pensando em copies e imagens e vídeos diferentes para cada uma das situações, versus gastar tempo pensando em qual campanha, em qual lookalike você vai usar, isso é muito mais importante, porque no fim, o Facebook é um mega algoritmo super inteligente. E, cara, se você põe um criativo, se você pensa mais no criativo e põe num público aberto, foda-se, vai converter muito melhor do que um criativo ruim em 10 públicos super segmentados e super bem, campanhas super bem estruturadas, sabe? Então, aí quando você une os dois, é o melhor dos mundos, assim, né? O cara que manja ali do tráfego e o cara junto com esses super criativos, assim. Cara, esse gestor de criativos aí que você vai contratar, é um cara que ele vai ser designer também? Ele vai fazer os designs ali? Ou ele vai só pensar? Como é que vai ser isso aí? Só nível de curiosidade mesmo, tá? Não sei. Tamo aí. Conto numa próxima, né? Mas Pode crer. é o próximo desafio, assim, porque tem que ser uma pessoa. Alguns designers que eu já trabalhei são bem dentro da caixinha, assim, entregam um negócio padrão mais rápido que eles podem. Eu quero o cara que fica um dia criando a porra de um criativo, mas é um puta criativo, sabe? Pesquisa no Google. O cara que pesquisa no Google. Tipo, o cara que vai atrás, assim, que criou um storytelling para criar um criativo. Eu não sei se é a mesma pessoa. Talvez seja tão difícil quanto achar um cara de tráfego que também é bom de copy. uhum. Real. Mas deve existir. Mas se não existir, encontrar duas pessoas que trabalhem bem juntas, né? Uma que cria o contexto ali dos anúncios, um copy de anúncios, eu acho, e um designer que se dê bem com ele, assim, sabe? Talvez seja isso. Cara, eu já trabalhei em agência mais tradicional de publicidade mesmo, mas que tinha clientes grandes. E esse modelo é muito parecido com o que essa galera tem, né? Só que essa galera de agência tradicional, quem não se atualizou, tá quebrando, tá fechando, mesmo os caras muito grandes. E duas pessoas muito, muito, muito valorizadas em agência era o cara que era o redator, que nada mais era que o copywriter, e o diretor de arte, que é o cara que pega lá a ideia. Na verdade, os dois, né, sentam juntos, têm a ideia, passa uma semana, 2 semanas pensando, porque o negócio vai para uma revista que vai imprimir 1 milhão de vezes, né, e não tem como sair errado. E eu acho que o mercado digital ele está cada vez mais amadurecendo. E esse modelo ele vai começar a ficar mais importante porque criativo ruim vai passar reto. Ninguém mais vai ficar vendo criativo ruim. Tanto que o diretor de arte é um cara que ganha 20, 25 pau, O cara bom, exato. porque ele tem sua importância. Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Vinhas, assim, logo no começo ele pegou um diretor de arte, eu acho que da W Macan, de uma agência grande, assim, e trouxe para a Igrate. Isso fez toda a diferença no business deles no começo, assim, Olha só. criar coisas muito, muito bem pensadas, muito esteticamente bonitas e com uma ideia por trás, assim. Claro, a gente tem que trazer para é difícil pagar um salário desse para esses caras, né? Meio complicado, assim. Mas um certo volume pode ser que vale a pena, mas ainda assim é um cara bem caro, né? E muitas vezes eu acho que esse cara talvez ele não entenda muito bem a internet. Então, eu acho que está tendo essa transição ainda, porque é muito diferente o cara que trabalhava com uma marca gigante, que anunciava na Veja, por mais que seja um negócio digital muito grande,
Acho que tem umas diferenças aí que se o cara não entender como funciona a internet em si, ele vai bater um pouco a cabeça também. É. Tem um gargalo aí, né? É bem difícil achar esse cara, ainda mais se começar a trabalhar com vídeo, assim, se torna um cara mais caro ainda, né? A gente tá falando só do conceito da campanha, né? E Uhum. para criar o vídeo, né? Eu acho que essa parte de criação de vídeo que também pega muito, assim. Criar bons vídeos para as campanhas, não só a imagem, né? A gente sabe que tem que ter bons vídeos também. Eu tenho bastante dúvida quanto a isso ainda, né? Acho que não tem uma resposta certa. É uma oportunidade aí que o mercado tem. Falta um pouco essa parte criativa do mercado, assim, com certeza. Show. Louco essa resposta, porque eu não estou no dia a dia do tráfego, mas, ao meu ver, eu acharia que o lookalike certo, a exclusão certa, essa técnica seria muito mais importante do que o criativo, que se for que é 70%, 60% do anúncio, né? De repente casar ali, de repente eu como copy, assim, dedicar mais tempo para o anúncio e também bolar ideias, textos para arte, um script legal, mais um texto para anúncio, pode trazer um bom ROI aí. Cara, porque é o criativo que tem o poder de dobrar ou triplicar o seu CTR. E você dobrando ou triplicando seu CTR, está dobrando ou triplicando quantos leads você pega pelo mesmo preço. E no nível mais profundo, você está pegando muito mais leads e fazendo um faturamento muito maior só porque você aumentou seu CTR, sabe? É difícil, assim, com uma mudança de estrutura, você diminuir o preço do lead pela metade, diminuir 3 vezes. O criativo é muito mais fácil fazer isso com o criativo, não que seja fácil. Você tem que chegar no criativo certo, mas chegando ele vai criar um CTR muito bom. Vejo que é isso aí. E o É mais Felipe, tangível, sabe? Porque você tem a métrica ali, você vê o CTR, você vê quantas pessoas estão clicando. E com o resto, não. Você não sabe direito. Você mexeu na estrutura, mas é mais a sua experiência. Tem negócio de teste AB, teste AZ. É, Mas você não tem a resposta ali rápida. Você subiu um criativo novo, ele tá lá com... Você sabe na hora que ele deu certo, né? sim. cara, quantos criativos você costuma testar, por exemplo, em campanha de captação ali para Facebook e Instagram? Média. Cara, eu sempre vou ter pelo menos 2, um vídeo e uma imagem. Eu acho que você sempre tem que ter os dois, no mínimo, numa campanha, porque o Face faz isso, eles mesmos falam. Eles fazem essa otimização de tanto pessoas que gostam mais de imagem, pessoas que gostam mais de vídeo, quanto o tipo de mídia que a pessoa pode consumir naquele momento. Às vezes ela está no metrô lá com internet ruim, o Face entende que mostrar um vídeo de 3 minutos para ela não vai ser eficiente. Aí ele tenta mostrar a imagem. Mas dito isso, eu gosto de ter 3, 4 criativos dentro, assim, mais ou menos. Não muitos, nem pouco, nem muito. Eu gosto de 3, 4 tipos diferentes. Ou você pega ângulos diferentes, assim, 2 ganchos diferentes para a pessoa entrar ali. Sei lá, longevidade. Pode ser viver mais tempo, pode ser passar mais tempo com a sua família. Sei lá, você pode pegar ganchos diferentes, sabe? E jogar esse tipo de coisa dentro do seu criativo funciona bem. Então eu gosto de 2 imagens, 2 vídeos, ou com ângulos diferentes, ou se eu estou testando alguma coisa, ou com headlines diferentes, ou com textos diferentes. Vai por aí, assim, eu uso sempre por aí. Eu acho que é mais importante do que um criativo ser bom ou não, é o conjunto de criativos que você tem dentro do headset. Isso faz mais diferença, assim. Você não sabe, é que assim, né? Às vezes a galera vai lá e pausa o criativo pior. Aí faz isso e aí para de performar o headset inteiro. Por quê? Porque você não sabe o que está acontecendo. Às vezes aquele primeiro aquele ad mais ruim, estava servindo como um primeiro ponto de contato do cara. E o vídeo depois estava fazendo a conversão de verdade da pessoa. A gente não tem acesso ao que o Face está fazendo com os criativos ali dentro. Então,
é muito mais importante tudo que está ali dentro está funcionando do que eles individualmente, sabe? Não Você não sei se costuma ficou. pausar, então. Né? Você não Hã? costuma pausar, então, os criativos ruins. Não, Legal. não pauso. Igual eu não pauso o headset dentro de uma CBO, assim. Você diminui o mínimo e máximo lá? Eu diminuo o mínimo, né? É. E até falando das campanhas, assim, mais entrando em Facebook, principalmente, você chega a fazer teste de criativo, por exemplo, vai rolar uma captação de 21 dias, por exemplo, você roda um teste antes ou você já coloca todos esses criativos aí e deixa tudo junto lá e vê o que dá? Cara, se tem tempo para testar, eu testo. Geralmente não tem lançamento. Geralmente é meio punk. Quanto mais você escalar mais rápido, melhor. Se você ficar postergando, fica mais difícil gastar a verba toda. Aí começa a ficar uma verba muito alta para escalar, para gastar por dia. Lançamento é caótico, né, cara? A gente sabe, assim. É muito mais fácil testar em campanhas que estão rodando sempre do que. Então, assim, campanha de e-book, que às vezes fica rodando 2 meses ali, beleza, dá para testar mais coisas, né? Eu gosto de fazer os testes do Face mesmo, test and learn, que é o, não sei como é em português, que é o teste entre campanhas e o teste entre adsets dentro ali. Aí eu uso mais com materiais, assim, principalmente para descobrir as audiências que eu vou usar depois, assim, porque quando chega a captação do evento não dá para perder muito tempo, assim. Uhum. Cara, você pode dizer quantos por cento você investe em Google e Facebook hoje? É muito mais no Facebook? Varia da escala, né, cara? Tipo, então, no Flávia, 95% Face, a gente só usa Google para remarketing. Até pelo Flávio não curtir muito skip ads, aparecer no YouTube, assim, a galera vai assistir o vídeo, ele não gosta de interromper as pessoas. É o estilo dele, assim, tipo. E quando não precisa de escala, talvez não há tanta necessidade de Google. Mas para remarketing é monstruoso, né, o poder dele, então a gente nunca deixa de usar. Então coloca os 5%, sei lá, 10% que seja. No Ravi, que a gente precisa de mais escala, aí entra bruto. Aí é 30, 40% de YouTube. YouTube e Google. Sim. É. Então, é mais um instrumento de escala do que de necessidade, assim. Se você não precisa, cara, é muito mais complexo de mexer. Também É um outro jogo, assim, vai te consumir bem mais. Você vai errar e vai gastar muita grana à toa, assim, tipo, diferente do Face. O Face é muito mais user-friendly, mais fácil de aprender, tem mais referências na internet, central de ajuda, ajuda mesmo. Você tem um contato mais próximo com o gerente, tudo ajuda, assim, sabe? E o Google é mais complicado, não havendo a necessidade de entrar pesado, eu não vejo por que entrar, sabe? E o remarketing que você faz é rede de display. Rede de display. Responsivo e estático, às vezes GIF. Hum, Não usa o anúncio gráfico normal, então. O de vídeo, não, eu uso o responsivo, uso os anúncios gráficos de imagem, subo lá vários tamanhos, subo GIF, vídeo bem pouco, assim. No Ravi, sim, no Ravi vai tudo, assim. Mas no Flávio, não. Depende da escala, né? Legal. caraca, isso é bem legal de saber porque, enfim, era uma dúvida, né? E você falou 95% no Flávio, então quer dizer que, cara, o dinheiro todo do Flávio, assim, tá lá, né? O dinheiro que eu digo que retorna, todo o ROI dele tá lá. Tá, depende do nicho, depende do seu público também, né? O público do Flávio é mais velho, então eles ainda estão muito no Face, Sim. talvez vá mudando com o tempo, né? No lançamento do Ravi eu não teria conseguido escalar no Face, assim, não tinha condições. Se não fosse o YouTube, não dava para ter feito 8 dígitos. Caraca. Que bom que eles lançaram, né? Que não faz nem tanto tempo que o True for Action tá aí Sim. no mercado. Legal.
Cara, vou mudar um pouco aqui então, dessa parte técnica que a gente falou. E vou fazer uma pergunta, assim, se você tivesse 18 anos, numa situação hipotética, que conselho que o Felipe de hoje daria para o Felipe de 18 anos? Ah, putz, cara, é que eu gosto muito da minha jornada, assim, eu acho que tudo foi importante, sabe? Legal. Desde a, desde, tipo, ser meio porra louca na faculdade, beber pra caralho, e muita fé, acho que tudo foi importante, assim, sabe? Tudo, minha visão mais criativa talvez tenha vindo disso, tipo, então eu não falaria, não faz engenharia, vai direto pro tráfego. Eu acho que, não, um conselho, eu leria mais. Legal. Tipo, esse é acho que é o que eu mais penso hoje. Se eu tivesse lido um livro por mês, por 10 anos, já estaria muito na frente, assim, em termos de conhecimento e sabedoria. Acho que isso eu penso, assim, um pouquinho. Você Hoje acha eu que é já um papel tô... importante? O Fala quê? aí, Bruno. Você acha que é um papel importante hoje a leitura na sua vida, assim? E seria para qualquer pessoa, é isso? Sim, ainda hoje eu acho que eu leio pouco, assim, em comparação com o que eu queria ler. Deveria ter me obrigado mais cedo a ler. Acho que essa mudança que eu faria uma puta diferença se eu tivesse lido 200, 300 livros a mais, assim. Você tem algum gênero assim que você curte mais? Provavelmente não é só marketing que fica lendo, né? Não, cara, hoje em dia eu leio mais autoajuda, né, desenvolvimento pessoal. E é isso. Da hora. E tem um livro que você indicaria aí para, tipo, pra galera, independente, não digo nem relacionado só a tráfego, algo que, tipo, pô, esse livro aqui fez diferença para mim. Deixa eu ver. Tipo, ah, cara, um livro que fez diferença para mim foi Essencialismo. É bem fácil de ler, né, cara? Rapidão, assim. Sim, Foi um livro que me fez largar bastante coisa que estava paralela, assim, e focar um pouco mais, assim. da hora, cara. Legal, eu li ele recente. Também deve ter umas 2 semanas. Foda. Bem, Filipão, estamos chegando ao fim aqui do podcast. Vamos fazer quebrar esse gelo. A gente, pelo menos, prega muito nos grupos lá que a gente troca ideia, assim, de que tem que, às vezes, sair um pouco desse universo de marketing, porque fica o dia inteiro bitolado, marketing, ROI, copy, etc. Aí a gente vai fazer uma sessão express aqui para conhecer o outro lado do Felipe Adam. Vamos ver. Tô até curioso para ver Nossa, tô curioso para ver a resposta. Vamos lá. Vão ser duas perguntas, cara. Se você tivesse que escolher uma época para você viver, qualquer época, cara, que época que você ia viver? Vamos conhecer seu gosto mais. Com certeza mesmo que eu estou vivendo. Muito analítico da hora, né, mano? Nossa, eu tava esperando isso, cara. Eu tava super esperando Eu isso. entendo que ia ser isso também, Ele velho. é muito analítico, é mó da hora isso. Tipo, ele é tranquilo, tá ligado? Tipo, eu pensei assim, tipo 2030, 2040, ou no futuro ou agora, assim. Da hora, da hora. Eu ia ficar, tipo, entre, sei lá, faroeste, assim, sei lá, cara, pra Tá conhecer umas coisas doido. diferentes. É, caramba. Vamos ver uma outra pergunta aqui. Essa é muito analítica, cara. Vamos ver o que vai acontecer. Aconteceu um apocalipse, cara. Quais são as 3 coisas que você levaria? Qualquer coisa, cara. Qualquer coisa assim que você pudesse escolher. Ter algo, qualquer coisa. Minha noiva. Boa, boa. Genial. Ah,
Porra, eu ia falar meu laptop, mas aí não vai ter energia ainda? Tipo, Cara, o cara quer Apocalipse, fazer velho. tráfego no apocalipse, O velho. cara quer fazer tráfego no apocalipse, mano. Aí gosta de tráfego mesmo, O porra. cara quer ficar no Facebook no apocalipse, velho. caralho, velho. Não, mas eu concordo, velho, faz sentido. Um notebook, ou o iPhone, pelo menos, dá pra viver É, sem. mas aí vai acabar a bateria, tem que ter o carregador também, é a terceira coisa. Aí você pegou. Genial, Aí você genial. matou dois, né? Aí você pegou Caramba. dois, né? Tipo, foda, velho. Mas acho que a Camila. é, Não sei, cara, quais são as outras coisas, mas eu acho que celular e carregador. Caminho, nossa, que da hora, mano. Que da hora. É muito diferente para cada um essa resposta, tá ligado? É muito da hora. Velho, acho que agora a gente vai fazer o seguinte. É um último bloco aqui. Um minutinho de fama de cada um. Pra gente indicar qualquer coisa aí que queira relacionada a marketing ou não, pode ser um pensamento, pode ser qualquer coisa. Eu vou começar fazendo minha indicação, então, não tem nada a ver com marketing. É um livro, que é esse aqui, curto pra caralho esse livro, Leonardo da Vinci, é uma biografia, eu adoro biografias, é um livro grande, mas a cabeça desse cara é surpreendente, e assim, quem tiver a oportunidade de ler ou gostar de ler, eu recomendaria esse livro dessa vez aqui. Gosto demais dele, tá no meu top 5, e passo a bola aí pro Gui. Bom, minha recomendação, meu insight de hoje não vai ter muito a ver com tráfego nem com marketing. Quer dizer, vai ter, só que de uma forma indireta, que eu parei para refletir essa semana que a hora mais produtiva do dia é aquela que eu não estou produzindo. Então, sempre entender quais são as coisas que você tem que fazer fora do trabalho que vão te dar energia para voltar e produzir bem. No meu caso, por exemplo, ir para academia, passear com a minha cachorra e, né, sair de vez em quando fazer alguma coisa aí diferente. Então, eu acho que esse é o meu insight aí do dia. Agora, vamos deixar o Filipão por último, né? Vai o Brunão agora. Mancada, velho. Hã? Não, Ah, cara, eu sei que você tá pensando aí, você tá com várias coisas na cabeça, tá decidindo ainda. eu já tinha ensaiado, né? Já sabia o que ia falar. Então, cara, eu vou puxar o gancho do Rodolfão aí. Também vou indicar um livro. A Única Coisa. Esse livro é muito foda. Tipo, eu acabei de ler ele hoje, especificamente. E foi bem na sequência do essencialismo. Ele é um livro, assim, uma ideia bem próxima do essencialismo, que eu acabei, acho que, semana passada, algo assim. E, cara, eu recomendaria esse livro também bem fora, não só para profissionais de marketing ou algo do tipo, para qualquer pessoa. Eu acho que ele trabalha bem essa tese da gente escolher uma única coisa para ter o foco, independente de qualquer assunto que seja, profissional, pessoal, enfim. E eu tinha muita dificuldade com isso. Eu acho que depois que eu entendi isso, o meu jogo certamente vai mudar, a minha performance vai mudar e os resultados também acompanham isso. Então é isso. Agora eu passo a bola para o Filipão aí. Vixe. O meu tem um pouco a ver com a pergunta que você fez, o que que eu faria diferente aos 18 e tal, que é um conceito da filosofia que chama amor fati, que é você ter amor por tudo que aconteceu e acontece na sua vida, como se aquilo fosse necessário para sua própria evolução. Então, tipo, isso traz muito ter isso assim em você, faz você não reclamar do que está acontecendo, não reclamar das coisas assim, não ser vitimista, sempre uma visão de que tudo que está acontecendo assim é importante, vai ser importante e faz parte assim. É, acho que é isso, encerro com esse. Fantástico, cara, fantástico. Isso aqui é uma recomendação para a galera aí. Bem, foi aqui então Teste AZ, papo com Felipe Adam, o mago do tráfego, o papa do Não, tráfego, mano. o Melhor lorde de... do tráfego, o cara monstrão do tráfego e Vou coprodutor mudar lá o aí, meu nickname para Monstrão do Tráfego. monstrão do tráfego. Da hora, cara. É o coprodutor do 7 em 12, né? Foi muito da hora. Isso aqui é um projeto que a gente decidiu fazer aí, porque é um papo que a gente tinha semanalmente.
decidimos por que não gravar, né? Por que não fazer gravado e poder compartilhar isso aí. Então, vai desde papo de marketing, um pouco de vida, uma aspiração, mindset, apocalipse, nego que faz tráfego no apocalipse, é muito da hora. Então, ficamos por aqui dessa vez. Vou deixar aí cada um fazer uma finalização. Meu Instagram é Rodolfo Franzin, @RodolfoFranzin, copywriter, e passo aí para o Gui também. Eu sou o Gui, também conhecido como Salles. Meu Instagram é o GW Salles com 2 L's. Boa. Meu Instagram é @BrunoGabarra. Tamo junto. Valeu demais, Filipão. Valeu, pessoal. Valeu demais. O meu é o Felipe Ada. Fica um I. Da hora demais, gente. Cara, valeu Vamos com isso mesmo, foi aí. muito, muito foda. Eu vou rever com certeza esse podcast e as pessoas que assistirem vão pirar demais, tenho certeza. Valeu, pessoal. Parabéns pela iniciativa aí, tá? Tá show. Valeu, tamo junto, cara. Valeu. Galera. Tamo junto. Falou.